A nossa reflexão de hoje é para você que apoia a guerra que acontece no Irã, os conflitos que são feitos contra países islâmicos, e você, como cristão, aprova isso e ainda diz que é agir de Deus. E assiste tudo aquilo ali comendo pipoca, sob o pretexto de que profecias, conforme a sua interpretação da Bíblia, estão se cumprindo. Então, na tentativa de despertar um mínimo de senso de humanidade, e que ainda resgate em você alguma semelhança com o Filho de Deus, Jesus, que veio trazer uma outra mentalidade, a fim de livrá-lo do esfriamento do amor e dessa frieza psicopática que, em nome da religião e de supostos cumprimentos de profecia, está se deflagrando no coração de muitos ditos cristãos, quero compartilhar uma perspectiva para você tentar ver a coisa por outro ângulo. Porque todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Só depende do ângulo por onde estamos olhando. Quando a gente assiste uma guerra na televisão, a gente vê uma coisa muito deturpada. Eu posso mostrar um corpo despedaçado? Eu posso mostrar um pedaço de braço que voou e caiu em cima da mesa? Não posso. É uma imagem muito chocante. O que a gente vê é o avião, a explosão, a fumaça, mas de fato o resultado daquilo ali lá embaixo é algo que a gente praticamente não vê. Quando a gente pega o sofrimento, e você visita esses lugares que estão sofrendo guerra e vê o que é para as famílias das pessoas, para o sofrimento de cada... Porque morre um, sim, mas e todo mundo que gira em torno dessa pessoa, todo mundo que amava essa pessoa, todo mundo que dependia dessa pessoa. E uma coisa que aconteceu e tem acontecido nos últimos anos, em Gaza foi muito sério e está acontecendo aqui agora de novo, a sem cerimônia em se matar crianças e mulheres, né? Agora mesmo no Irã teve um ataque a uma escola, né, que se matou 150, 160 meninas, né, de 7 a 12 anos de idade. Aparentemente foram um erro dos americanos, numa cidade chamada Minab, no sul. Imagina se fosse ao contrário. Imagina se fosse 150 crianças americanas, menininhas americanas, ou menininhas israelenses. Cara, a gente saberia o nome dessas meninas, a gente teria vendo as fotos dessas meninas, a gente teria sabendo os desenhos dessas meninas, os sonhos dessas meninas, a gente estaria vendo as entrevistas das mães e das famílias dessas meninas. Nada disso acontece, porque elas são iranianas. Além disso, né, quando morre alguém da tua família, você fica arrasado, né? Mas depois você tem que aprender a viver com essa realidade. Agora, quando, por exemplo, a tua irmã perdeu as pernas, você vai ter que cuidar dela pro resto da vida, sem as pernas, aquela raiva, aquele ódio, aquela amargura do que aconteceu com a tua família por causa daquela guerra fica para sempre. E eu acho importante falar isso porque tem a questão do que a gente, no Ocidente, chama de terrorismo. Ataques na Europa, nos Estados Unidos, no mundo, né, de pessoas revoltadas com a maneira como o Ocidente ataca sem cerimônia e faz guerras sem cerimônia em países islâmicos e fazem um horror. O Iraque está aí para todo mundo ver, Líbia também, sociedades destruídas, e segue o jogo como se nada tivesse acontecendo. É uma vergonha para um mundo que se diz civilizado. E o show Eu Vou Além é uma vergonha para aqueles que se dizem cristãos e que, se denominando pastores e evangélicos, estão lá no palácio do governo americano orando por um presidente que, psicopaticamente, por conta das suas políticas enviesadas e beligerantes, intrometidas e arrogantes, ele, sem dó e piedade, ele afirma: essa noite eu vou dizimar uma civilização. E estão lá os pastores dizendo: amém, Deus está contigo, Deus vai te dar a vitória. Meu Deus, se é uma vergonha para o mundo que se diz civilizado, o que dirá para aqueles que querem arrogar para si, se dizendo representantes de Jesus na terra? Mas é o que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 16. Eles vos matarão, presumindo com isso prestar culto a Deus, dizendo que é cumprimento de profecia, que é Deus que está ali realizando, eles projetando a sua própria maldade em Deus. Mas no verso seguinte Jesus disse: eles farão isso porque não conheceram nem ao Pai e nem a mim. Essa que é a verdade. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.